então abrirem a Bíblia em Mateus 23. Olhar para a grandeza de Jesus, a importância de Jesus, pensando também na sequência daquilo que nós temos estado a conversar, a estudar como igreja, mas olhar para Jesus, para a sua grandeza, é a melhor forma de nós lidarmos com os amores desordenados do nosso coração. Os ídolos, os vícios, os pecados, hábitos escravizadores, como vimos a semana passada, por exemplo, a comida. Contemplar Jesus, olhar para Ele, pensar na sua grandeza, na sua graça, olhar para Cristo. Hoje a leitura da Boa Semente, ela tem este tema, este é o título, sobre olhar para Jesus. E até queria ler uma parte inicial. Quando lemos os Evangelhos, é o que vamos fazer agora, vamos ler Mateus e também o texto paralelo em Lucas, apresentam-nos Cristo, apresentam-nos uma pessoa, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Os relatos simples, mas comoventes dos Evangelhos pintam Jesus com cores vivas e praticamente conseguimos vê-lo diante de nós. Ouvimos as suas palavras de graça e vemos os seus atos de amor. Então, ler a Bíblia, ler os Evangelhos é ver Jesus. É pintado, é colorido, é ouvi-lo, a sua graça, que é maior do que o nosso pecado. Então, esta é a aproximação que queremos ter nesta manhã a Jesus. Olhar para Ele, ouvi-lo ensinar, olhando para os Evangelhos. O relato da vida e do ensino de Jesus, da obra de Jesus. Nós lemos nos Evangelhos que, mais do que uma vez, nós lemos este relato. Quando Jesus acabou de ensinar, acabou de proferir determinadas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a doutrina dele, com a forma como ele ensinava, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os outros teóricos, doutores da lei, escribas, fariseus. Ele ensinava como quem tem autoridade. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com poder, com autoridade. Há esperança para lidar com estes amores desordenados, com estes hábitos escravizadores, com estes ídolos do nosso coração? A pergunta é, há esperança para nós? Nós já fizemos essa pergunta há um tempo atrás e a resposta é sim. Nós temos que afirmar que sim, há esperança. Nós podemos colocar em ordem os nossos amores, as nossas prioridades. Se nós começarmos por perceber que os ídolos não podem simplesmente ser removidos, eles têm que ser substituídos. Se nós tentarmos arrancá-los pela raiz, eles voltam a crescer. No entanto, podem ser suplantados por quem? Pelo próprio Deus, por Jesus Cristo, pelo nosso Senhor. Aquilo que nós precisamos é de um encontro existencial com Deus. Nós lemos num dos livros que trata este assunto sobre idolatria. Num outro livro que nós já mencionamos, falando sobre o primeiro mandamento, esse suplantar, essa substituição, esse de colocar Deus em primeiro lugar, olhar para Jesus, decidir, pensar nele. Um outro livro reflete assim: os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus, como o nosso Deus, adorá-lo, glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrarmos-nos dele, apreciá-lo elevadamente, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiar nele, esperar, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo o louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão, ter o cuidado de lhe agradar em tudo e ter tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa. Andar humildemente com Ele. É assim que nós queremos olhar para Jesus esta manhã. Na sequência daquilo que temos estado a estudar, daquilo que temos lido, os desafios que temos como crentes, como discípulos, como seguidores de Jesus, como igreja local, nós queremos substituir amores que temos no nosso coração, hábitos que nos têm envergonhado, que nos têm escravizado. Então, convidar os irmãos e eu próprio quero olhar para as palavras de Jesus. Palavras cheias de autoridade, palavras poderosas. Mateus 23, 23. Começa com uma confrontação.
E nós temos percebido, temos entendido que quando somos confrontados é sinal de amor. É porque alguém quer o nosso bem. Quando alguém nos admoesta, quando alguém nos repreende, está-nos a chamar à razão, está-nos a mostrar o bem, é porque quer o nosso bem. E Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Um texto paralelo, um texto que trata o mesmo assunto, mas num outro evangelho, na perspectiva de Lucas, no outro evangelho, diz: ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mateus foi escrito com esse propósito de mostrar que Jesus foi rejeitado como rei dos judeus, mas ele, nessa rejeição de Israel, em relação ao Messias, as bênçãos que eram dirigidas à nação de Israel, elas foram estendidas a todas as outras nações, a todos os outros povos. O reino foi prometido a todas as nações. Estrangeiros podiam agora ouvir essa mensagem, receber esse privilégio e esperar, ter essa grande expectativa do estabelecimento definitivo do reino de Deus, do rei, do primeiro, do soberano, do Senhor ser considerado o primeiro. É isso que significa o reino de Deus, é quando Deus é o primeiro. Nesta parte, Deus, encarnado em Jesus, está a lidar com os líderes religiosos, a condená-los por causa de um sistema hipócrita. E aqui então há um confronto, há uma oportunidade de olhar para dentro, para o coração, para as motivações. E essas maneiras farisaicas de demonstrar o descaso pelo cerne da lei, que é o amor, é a misericórdia, é o afeto, é o coração, aqui são denunciadas nesta porção por Jesus em 8 ais. Ele diz várias vezes: ai de vós, ai de vós. Havia aqui então um coração que estava a ser confrontado, era algo interno, mas que Jesus via, e Jesus vê. Ele vê o coração, Ele conhece os nossos sentimentos, Ele conhece as nossas afeições ou a falta delas. Então Jesus quer lidar aí com o coração, com a essência da fé de cada um de nós. E neste texto então Jesus apresenta, com a sua autoridade, com a sua sabedoria, com a sua graça, Ele apresenta as ideias principais do que é a vida cristã: justiça, misericórdia e fé. É isso que ele destaca. Os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Devias fazer estas coisas. Como discípulos de Jesus, nós devemos fazer estas coisas. Devemos entender o que é isto e devemos praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Vamos começar por considerar o que significa biblicamente, o que é justiça na Bíblia. O que é que a Bíblia ensina acerca desta palavra, que Jesus disse que é algo que nós devemos praticar. Muita coisa é importante, mas Jesus disse: é isto que resume, estes são os preceitos da lei, isto é o resumo da lei, a justiça. E por justiça, então, o Senhor quer dizer que deve haver um discernimento, uma separação, um julgamento, uma seleção adequada para podermos nos posicionar, termos opinião bem definida, para saber o que é certo ou errado. Obviamente também está relacionado com sentença, com condenação, com um julgamento, com uma punição ou com uma absolvição, tem a ver com o uso do juízo. Mas em Israel, a justiça era aplicada com o intuito de restaurar a paz dentro da respectiva comunidade, seja a família, tribo ou nação. O objetivo era voltar a ter paz. Houve algo que roubou essa paz e exercia-se justiça para voltar a ter paz. Em casos difíceis, às vezes era necessária a remoção do membro que cometia ofensas, inclusive a pena de morte.
mas a exclusão, a eliminação da comunhão. E os dicionários de teologia, os livros de história que contam como é que os judeus, como é que os primeiros crentes lidavam com essa questão, e indo para a língua hebraica, essa palavra justiça na língua hebraica traz este sentido de, ao julgar, ao exercer justiça, a questão não é chegar a uma decisão, mas restaurar um relacionamento. Quando Sara, ela confronta Abraão, o relacionamento deles ficou afetado porque ela queria ajudar Abraão nessa questão de ter um herdeiro, ter um descendente, e ela dá a sua serva Agar, mas depois sente-se afrontada, sente-se ofendida, e o que fica perturbado é o relacionamento da Sara com Abraão. E ela diz, nós lemos isso em Gênesis 16, julga o Senhor entre mim e ti, que Ele faça justiça entre mim, Sara, e ti, Abraão. O nosso relacionamento ficou afetado. Então, ao exercer justiça, a questão era restaurar um relacionamento. Essa é uma das ideias principais do Antigo Testamento, ao mencionar a palavra e a ideia da justiça. O julgamento, o juízo divino, não é apenas um princípio legal, uma norma moral, não é apenas uma regra, uma teoria, mas regula as relações numa sociedade específica. Deus está envolvido com o seu povo, Deus importa-se com relacionamentos. Como é que as pessoas se dão? E é preciso haver justiça para as pessoas estarem bem, estarem em paz. Elas precisam saber que há amor, que há um sentido de discernimento do que é correto, do que é certo, de procurar o bem. Isaías 30, versículo 18 e seguintes, nessa passagem torna-se evidente que esse sentido de justiça, de juízo, também significa graça e misericórdia. A salvação para um remanescente aflito. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Se Deus é um Deus de justiça, Ele quer exercer misericórdia. Interessante que a justiça está ligada também à misericórdia, à compaixão, para procurar o bem. E depois os versículos seguintes diz: tu não chorarás mais. Eu não quero que estejas em sofrimento. Eu quero devolver a alegria. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Vais poder ouvir, vais poder ser ensinado acerca da vontade do Senhor. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, anda por ele. Há ali uma voz, uma correção. Há um ato de justiça a corrigir. Isto é uma forma de te trazer de novo a alegria de andar no caminho. Então, se juízo, justiça significa por vezes destruição para os orgulhosos, também significa ajuda para os fracos. Em Ezequiel 34:16, lemos que diz o Senhor, o Supremo Pastor: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma a fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Então, trazer esse consolo ao mais fraco, esse fortalecimento ao débil, é uma forma de exercer justiça, de pastorear com justiça. Este é um sentido bíblico de justiça. E quando olhamos para a história de Jó e podemos aprender com o exemplo dele, a justiça de Deus está para além da nossa compreensão, da nossa mente. E ao pensar sobre a mente de Deus, Isaías diz, Isaías 40, versículo 14, ninguém ensina o caminho da justiça a Deus. Quem deu conselhos ao Senhor? Ou com quem tomou Ele, o Espírito do Senhor, conselho? Para que lhe desse compreensão, para que lhe explicasse alguma coisa. Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? No entanto, não é apenas uma questão de omnipotência, é uma questão de fidelidade de Deus, à sua palavra, ao seu caráter, ao pacto, à aliança que Ele faz com o seu povo. A justiça é essa fidelidade de Deus, aquilo que Ele promete, aquilo que Ele diz que faz. Mas a tensão permanece pelo facto de que justiça denota salvação, mas ao mesmo tempo também denota julgamento. Deus liberta, Deus livra, Deus alivia da dor, do sofrimento,
mas Ele é um Deus justo e Ele julga. Então, a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, ela usa uma palavra grega para direito, o direito do oprimido, como está no Salmo 101. Isso explica o uso que Jesus faz e que Mateus faz da palavra grega em Mateus 23 e em Lucas 11:42, onde essa repreensão de Jesus aos fariseus não é porque eles negligenciavam o julgamento, mas porque eles eram indiferentes ao direito dos pobres, dos fracos, dos necessitados. Então há aqui um sentido de justiça relacionado com a afeição, com a sensibilidade em relação àqueles que estão a sofrer. No Novo Testamento, o conceito de julgamento de justiça tem os seguintes sentidos também: distinguir, dar preferência, aprovar, considerar. O fundamento da libertação é o perdão, um dom da graça. Isto foi prometido por Jesus, para que assim os seus discípulos aguardem ansiosamente o último dia e orem pela vinda do reino. O perdão é desfrutado apenas em comunhão pessoal com Jesus. Deve-se orar por perdão, deve haver prontidão para perdoar os outros. E é isto que nos dá esse sentido de justiça feita, é quando é necessário exercer perdão e ele é exercido. Há um tempo atrás, nós lemos a história na Boa Semente de um homem, um líder de uma igreja subterrânea na Roménia, que contou sobre um pregador chamado Dimitri. Não sei quantos lembram desta história. Mas esse homem tinha sido preso, ele era um pregador, portanto um pastor de uma igreja, e no tempo do regime comunista houve perseguição aos cristãos. Esse cristão, esse irmão, foi preso por causa da fé em Cristo, e lá nessa prisão, um carcereiro embrutecido, um homem mau, um homem rude, espancava os presos, torturava os presos, e a esse homem, Dimitri, ele torturou-o, espancando-o na coluna com um martelo. E ele ficou tetraplégico, deixou de poder andar e mexer os braços. Durante anos ele ficou na sua cela sem receber a atenção necessária. Os companheiros de prisão estavam do lado de fora a fazer trabalhos forçados e ocorreu uma mudança política, o regime caiu em 89 e Dimitri foi libertado e recebeu a permissão para retornar para a sua família. E ele voltou para casa e um dia alguém bateu na porta da sua casa e era aquele homem, aquele polícia, aquele comunista que tinha destruído a saúde de Dimitri. Ele disse: não pense que eu vim aqui para lhe pedir perdão, não existe perdão para o que eu fiz, seja na terra ou seja no céu. O Senhor não é o único que eu torturei, nem o Senhor, nem outro qualquer pode me perdoar, nem mesmo Deus. O meu crime foi grande demais, o meu pecado foi grande demais. Eu passei por aqui apenas para dizer que eu sinto muito. Mas Dimitri respondeu de uma forma surpreendente. Ele disse: em todos os anos que se passaram até agora, eu lamentei por não ter agora capacidade, ou não ter tido e não ter capacidade de usar os meus braços como agora eu queria usar para poder dar um abraço. Eu gostaria de os estender carinhosamente e dar-lhe um abraço. Eu tenho orado por si todos os dias durante estes anos. Eu amo porque eu já perdoei. Só um cristão pode dizer algo assim. Existem outras histórias assim. Esta é uma história verídica. E é verdade, aquele comunista estava certo. Por nós mesmos, nós nunca poderíamos encontrar a graça para perdoar os nossos piores inimigos, mas nós temos experimentado o perdão de Deus, nós temos obtido tal graça, e Jesus conseguiu perdoar dessa forma a quem lhe fez mal, e Jesus capacita os seus discípulos a perdoarem e exercerem justiça dessa forma. Só Jesus. Existem histórias de perdão semelhantes a esta. Pessoas que realmente sentem um amor e uma compaixão
pelos seus ofensores como Dimitri sentiu. E podem exercer esse tipo de justiça perdoando, decidindo perdoar a culpa do agressor e do ofensor. A decisão final ainda é futura e isso torna a justificação a questão mais crítica na vida humana. A resposta está na graça justificadora de Deus estabelecida em Cristo. Com base nessa graça, os pecadores podem ter a certeza da salvação do julgamento. Nunca na nossa justiça, nunca na nossa capacidade de fazer aquilo que agrada a Deus sempre, mas com base na obra de Jesus, na obra justificadora de Jesus. É Ele que nos perdoa e que nos limpa da nossa culpa. Isso não significa uma indiferença frouxa ao erro moral, mas um reconhecimento da solidariedade na culpa. Ou seja, de sabermos que nós poderíamos estar naquele lugar de quem é culpado. Assim, a disciplina da igreja não deve ser dura e condenatória, mas deve usar os métodos de edificação e do cuidado pastoral. A seriedade do julgamento divino preserva a igreja do criticismo legalista, do juízo legalista. Então, como uma igreja bíblica, uma igreja verdadeiramente cristã e justa, nós devemos sim estar atentos àquilo que está errado, àquilo que desagrada a Deus, àquilo que é contrário à palavra de Deus, mas devemos ter um desejo de restaurar vidas, um desejo de falar da justiça de Cristo e do preço que foi pago para que haja justificação. É por isso que nós precisamos, como aplicação a isto que nós vimos sobre o que significa justiça nas Escrituras, orar por discernimento. Precisamos ter esse critério, precisamos ter esse juízo, discernir o que é bom, o que é mau, o que é certo, o que é errado. Precisamos pedir ao Senhor esse dom do discernimento. Senhor, ajuda-me a entender. Na prática da justiça, exercendo a justiça, praticando a justiça como Jesus mandou que nós fizéssemos. Mandou aqueles homens lá, religiosos, os fariseus, os escribas, os religiosos, líderes daquele tempo. Jesus disse, pratiquem a justiça, exerçam a justiça. E Ele diz aos seus discípulos, pratiquem, exerçam a demonstração, o arguir, o confrontar, com o intuito de restaurar a paz, restaurar o relacionamento, ganhar o irmão. Isso é sondar o coração, isso é cuidado pastoral, ajudar a ver o que está lá dentro, a intenção, o porquê de fazer o que está a fazer, ou de deixar de fazer o que não fez, porquê que não fez. Sondar o coração, pastorear, isso é exercer justiça e decidir perdoar para verdadeiramente ficar livre. É o perdão. É o perdão que nos liberta. E quando nós perdoamos, realmente para nós a justiça está feita. Nós não precisamos mais de vingança, nós não precisamos de qualquer ato de julgamento divino ou humano. O perdão ajuda a resolver e faz justiça. Foi assim que Deus fez justiça connosco. Ele exerceu a sua ira e a sua justiça em Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele perdoou-nos. E nós também podemos perdoar. Isto é justiça bíblica. Isto é justiça cristã. E tudo isto está contido nesta palavra que Jesus usou como algo que nós devemos praticar. A outra palavra é misericórdia. O que é que a Bíblia ensina então sobre misericórdia? Essa bondade, essa boa vontade ao miserável e ao aflito, associada ao desejo de ajudar o aflito, ajudar o fraco, o miserável, aquele que precisa, aquele que tem necessidade. É sentir compaixão humana que vem também de Deus. Nós sentimos compaixão porque Deus nos ensina a sentir compaixão. É ter misericórdia de alguém, é ajudar alguém aflito, esse é o verbo, exercer misericórdia. Ajudar aquele que busca auxílio. A emoção que se desperta em contacto com uma aflição que cai sobre outrem sem justa causa.
É assim que os dicionários de teologia definem misericórdia. Alguém que está mal e não há uma razão justa para essa pessoa estar mal. E isso faz com que sintamos misericórdia. Quando alguém está a sofrer e nós sabemos que não é um sofrimento justo, não é algo que essa pessoa merece. A emoção despertada pela aflição imerecida nos outros e que contém um elemento de temor e também de misericórdia. É totalmente adequado ao nobre e desempenha um papel na administração da justiça. E o nobre aqui é o cristão. É alguém filiado a Deus, é alguém que pertence à família de Deus. Sentir essa compaixão, sentir essa piedade, sentir pena, sentir misericórdia, sentir dó, doer-se, condoer-se de alguém porque essa pessoa está a sofrer. Isso faz parte da vida cristã. Os judeus entendiam misericórdia como uma atitude que surge do relacionamento mútuo, por exemplo, entre parentes, anfitriões, alguém que recebe uma pessoa em casa ou na sua terra, na sua cidade, e se alguma coisa má lhe acontecesse, estava debaixo do seu teto, da sua responsabilidade, gerava essa atitude de tratar, de proteger, de suprir as necessidades. A relação de senhores e servos, aqueles que estão numa relação de aliança, que têm um compromisso, é um ato e não uma disposição, com a confiança como base, a lealdade com a atitude apropriada. Um elemento de obrigação está, portanto, intrínseco. Há aqui um dever, uma obrigação de fazer o bem, de fazer o certo. Da parte de um superior também inclui a graça. Isto é particularmente verdade no que se refere a Deus, a forma como Ele nos trata e como nos ensina a tratar os outros, os nossos filhos, principalmente, que tantas vezes nos ofendem, que tantas vezes nos desobedecem. Mas isto acontece em relacionamentos também na igreja, na família. O cerne da questão é geralmente um ato ou uma expressão de amor em vez da emoção. Não é tanto aquilo que sentimos, mas é aquilo que nós decidimos fazer. A palavra hebraica originalmente possui uma referência física, material, concreta, que denota uma preocupação amorosa. Fazer perguntas, querer saber, agir, levantar-se e fazer alguma coisa. Então esse é o sentido da palavra no original. No Novo Testamento, que frequentemente usa esta palavra e este verbo para falar de Deus, da forma como Deus nos trata, a bondade que Deus revela. Em Mateus 9:13 lemos: aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar pecadores não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. A ideia da misericórdia, a atitude que Deus quer ver em nós, ir aprender o que significa ter misericórdia. Esse verbo é usado em Tiago 3 e em Romanos 12 e fala de bondade, é sentir dó. Pode significar também uma preocupação pelo bem-estar temporal, bem como pelo bem-estar eterno, a salvação da alma. Alguém que se preocupa, alguém que quer o bem do outro, quer que ele esteja confortável, que ele esteja aliviado, mas acima de tudo, quer que esteja salvo da perdição eterna. Certo dia, o piedoso pregador Robert Murray McCheyne, ele estava a distribuir folhetos e entregou um dos folhetos a uma dama muito bem vestida, da alta sociedade. Ela olhou de forma arrogante e com desprezo e disse: o senhor sabe com quem está a falar? Não deve saber quem eu sou. E com o seu jeito gentil, McCheyne respondeu: senhora, está a chegar um dia de julgamento e nesse dia não fará muita diferença quem a senhora é. Ele fez-la lembrar de que um dia, diante do rei, do justo juiz, todos serão iguais. Ele fez isso de forma gentil. E nós precisamos também lembrar dessa gentileza. Se alguém se sente superior a nós, de forma gentil, nós devemos lembrar que haverá um dia diante do justo juiz, do rei eterno, em que seremos todos iguais. E
temos que nos preocupar com a salvação das pessoas, sim. Queremos o bem das pessoas. Um homem convertido não deseja ir para o céu sozinho. Nós queremos que os arrogantes e os orgulhosos também nos acompanhem. Ninguém quer ir para o céu sozinho. Se é do céu, se é de Jesus, sente misericórdia. Se vê alguém perdido, mesmo que esteja bem vestido, mesmo que tenha muito dinheiro, os crentes sentem compaixão dos perdidos. Têm misericórdia, mesmo dos arrogantes e dos orgulhosos. Porque lembram-se que um dia eles deixarão de ser arrogantes. Um dia deixarão de ser orgulhosos. Porque estarão humilhados na presença de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Num livro que reúne o ensino dos primeiros cristãos, a Didaquê, esse livro que era usado para discipular os primeiros convertidos, num dos capítulos da Didaquê, dessa obra de discipulado, tem esta recomendação para os discípulos, para os primeiros cristãos, para os novos cristãos. Ser magnânimo e misericordioso, isento de malícia, pacífico, bom e sempre temeroso das palavras que ouviste. Ou seja, em outra tradução, ser longânimo, piedoso, que sente pena, não é? Ser sincero, quieto e gentil e sempre temendo as palavras que ouviste. Tem cuidado com o que ouves, mas procura ser piedoso, misericordioso. O equivalente no judaísmo assume o sentido de atividade benevolente, de fazer o bem, beneficência, e pode assim ser usado mais estritamente para as contribuições, as esmolas, o dar dinheiro. Então, misericórdia, este verbo, também traduz essa ideia de dar dinheiro, de suprir necessidades materiais. E esse é o significado do verbo no Novo Testamento, em Mateus 6, mas também em Lucas 11, em Atos 3. Fazer obras de benevolência, dar esmola, são expressões comuns de ter misericórdia, desse verbo. Ao lado do jejum e da oração, dar esmolas, dar contribuições, é uma prática especial da piedade, tanto para os judeus como para os cristãos. Fazei as vossas orações, fazei as vossas ofertas, as vossas esmolas e todas as vossas ações, como tendes no Evangelho de Nosso Senhor. Era isso que os primeiros cristãos ouviam dos seus discipuladores, dos seus pastores. E Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça. Interessante que em Mateus 6, logo no início do capítulo, exercer a vossa justiça é o verbo de exercer misericórdia. Guardai-vos de exercer a vossa justiça, ou seja, misericórdia diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, e aqui é o mesmo verbo, quando, pois, deres oferta, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Lembram deste texto, Mateus 6? Na nossa versão tem exercer juízo, justiça, e dar esmola. É o mesmo verbo na língua grega. Exercer misericórdia. É o que está por detrás deste ensino de Jesus. Então, pondo em prática aquilo que aprendemos com o sentido bíblico de misericórdia, orar pedindo ao Senhor sensibilidade. Senhor, eu quero sentir a dor dos outros. Eu quero ter um coração sensível. Se alguém está a sofrer, se alguém está em angústia, se alguém está em necessidade, Deus, eu quero ter um coração sensível. Eu não quero passar a correr, eu não quero estar sempre com pressa, eu não quero estar só focado em mim e no meu sofrimento. Senhor, eu quero sentir a dor dos outros, como Tu sentes. Eu quero ser misericordioso como Tu és. Então, Senhor, dá-me um coração sensível para quem está a sofrer. Eu quero ser verdadeiramente cristão. Eu quero ser misericordioso. Eu quero ser como Tu. Permitir que a dor, ou até exigir que a dor que nós sentimos, nos estimule a agir. Ser ativo, ser prático. Fazer alguma coisa concreta, não ficar só com o desejo, só com a ideia, eu poderia, eu deveria fazer, mas obrigar-me a fazer.
Se eu sinto dor, se eu sou sensível, se eu sei que alguém está a passar por uma dificuldade, por um problema, é fazer com que essa dor, essa identificação, essa compaixão me leve, me impulsione a fazer alguma coisa concreta a favor da pessoa. E uma dessas coisas pode ser dar dinheiro. Sentir misericórdia na Bíblia está relacionado com dar dinheiro, dar esmola. É uma forma concreta de mostrar que se tem misericórdia. É ajudar financeiramente. Repartir os bens que foram confiados. É pôr à disposição da outra pessoa que está em sofrimento. Isso é exercer misericórdia à luz das Escrituras. E por fim, a palavra fé. Fé, essa convicção da verdade de algo no Novo Testamento, é uma convicção, uma crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, relacionado com as coisas divinas, geralmente com a ideia de confiança, de fervor santo, nascido da fé e unido com ela, é a ideia de fidelidade, de lealdade. A fé é confiança na soberania de Deus, na grandeza, no poder de Deus, na capacidade que Ele tem de ordenar e de administrar todas as coisas, todos os detalhes da vida humana. Deus está por cima. Nada lhe escapa ao seu controle. Isso é ter fé, é reconhecer que Deus é Deus. Os dicionários de teologia, as definições que existem para esta palavra resumem fé como confiança. Especialmente no uso grego, confiar está associado a obedecer. Confiar, se alguém confia, obedece. As duas palavras estão ligadas constantemente. O conceito no Antigo Testamento, do lado humano, a fé envolve conhecimento, vontade e sentimento, também como um elemento de temor. Numa atitude de compromisso extensivo e intensivo que abrange a totalidade da conduta exterior e a totalidade da vida interior. Aquilo que fazemos exteriormente é motivado por algo que está cá dentro e é genuíno. Não é apenas os atos exteriores, mas a fé, ela é percebida. Aquilo que Tiago diz e que o Novo Testamento ensina é uma fé viva, ela é percebida pela forma como nós obedecemos, pelo que praticamos. Fé no Antigo Testamento envolve confiança nas pessoas e crença nas palavras, incluindo Deus e a sua palavra. A expressão do Antigo Testamento, no entanto, contém um elemento mais forte de reconhecimento e obediência. Assim, os mandamentos divinos podem ser objeto de fé. Acreditar em Deus é reconhecê-lo numa unidade de confiança, esperança, medo e obediência. Eu vou repetir as palavras aqui, são importantes. Confiança, esperança, medo e obediência. Esta fé tem o seu fundamento nas realizações de Deus no passado e tem a sua própria relação com o passado em forma de fidelidade. Aquilo que foi dito vai ser cumprido. Também se relaciona com o futuro, como uma garantia de que Deus fará o que prometeu, e também com o presente, em forma de obediência aos mandamentos, numa demonstração de fidelidade à aliança, ao pacto feito, à nova aliança, o pacto feito com Jesus. É esse compromisso de ser verdadeiramente discípulo e seguidor de Jesus. Em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 23, temos aqui uma ilustração desse conceito de ter fé. Lemos assim: quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei, rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus e não o crestes, por isso não obedecestes à sua voz. Não tivestes fé, por isso não obedecestes. Se tivesses tido fé, terias obedecido. A fé associada à obediência. No Novo Testamento também percebemos essa relação. Em Hebreus 11 enfatiza que querer é obedecer. Romanos 1:8, também Romanos 16:19, Paulo mostra que querer significa obedecer. Em Romanos 1:8 diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé.
Quando ele fala da vossa fé, mais à frente, que todo mundo é conhecido a vossa fé, no capítulo 16, versículo 19 de Romanos, diz: a vossa obediência é conhecida por todos. Então, a vossa fé é conhecida porque obedecem. Então, a obediência é conhecida porque tendes fé. É por isso que me alegro a vosso respeito. Outros textos paralelos que mostram esta relação entre fé e obediência. Romanos 1,5: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Se tem fé, obedece. Segundo aos Coríntios 9,13: visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Somente a fé e não os sentidos pode perceber a realidade celestial e compreender o futuro prometido. Quando falamos sobre o céu, quando falamos sobre as bênçãos celestiais, é algo que é exercido pela fé. Não é algo que os olhos veem, que os ouvidos conseguem ouvir e sentir, mas é a fé que nos dá essa certeza das coisas que nós esperamos, a convicção dos factos que nós não vemos, mas que pela fé nós consideramos reais, verdadeiros. Fé é a aceitação salvífica da obra de Cristo, tal como proclamada no Evangelho. Então, fé salvífica. A fé necessária para ser salvo é acreditar, obedecer, confiar, esperar, ser fiel, mas principalmente ter fé em Cristo. Considerar Jesus Cristo quem Ele diz ser, o Salvador, o Senhor. Para os gentios, significa conversão ao único Deus que trouxe a salvação no seu Filho através dele. É converter-se a Jesus. É tornar-se irmão de Jesus. É tornar-se um com Jesus. A fé como relação pessoal com Cristo. Essa relação com Jesus. É estar em Cristo. Crer em Cristo envolve uma relação pessoal semelhante à relação com Deus no Antigo Testamento. A aceitação do Evangelho é a aceitação de Cristo como Senhor. Assim como os crentes do Antigo Testamento olhavam para Deus como Senhor e deveriam obedecer, é assim no Novo Testamento. Cristo é Senhor e deve ser lembrado e reconhecido como Senhor. A fé aceita a existência de Cristo e o significado desta existência para o crente. Leva-o a descansar na mensagem. Tal como a fé na mensagem significa fé na pessoa que a mensagem intermedia. O aspecto pessoal surge então em alguns textos como Romanos 10, em Gálatas 2, Filipenses 1 e 1 de Pedro 1. Eu vou ler alguns desses textos. E talvez o principal seja esse Romanos 10, versículos 9 e 14. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A fé salvadora passa por isto do que nós acreditamos, é algo interior, é algo que se passa no nosso coração, na nossa mente, mas que passa para a boca. A nossa verbalização, exteriorização de confiança. Eu sou de Jesus, eu confio em Jesus. Versículo 14. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É preciso passar para a boca para poder haver essa fé salvadora do coração e da mente, passa para a boca, para a exteriorização dessa fé. Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, viver na carne é mostrar no corpo, com o corpo, atos de obediência, mostram que temos fé, que realmente acreditamos em Jesus. Filipenses 1:29. Foi-vos concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Se somos cristãos, nós estamos dispostos a sofrer por sermos cristãos. Sofrer privação de alguns prazeres, de algumas coisas que são boas, mas porque somos cristãos, até estamos dispostos a ser privados da liberdade. E a ter essa capacidade que Dimitri teve de perdoar, mesmo estando inibido de poder usar os braços. Por causa de Cristo, nós recebemos essa graça de sofrer como Ele sofreu. Isso é ter fé. E só quem tem fé entende esta linguagem.
Em Lucas, o texto paralelo deste que estamos a ler, em Mateus 23, em Lucas 11:42, misericórdia e fé são substituídas por amor. Devíeis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quais coisas? Justiça e amor de Deus. Nós devemos praticar a justiça e o amor. Em Mateus está a justiça, misericórdia e fé. Misericórdia e fé aqui são substituídas e são resumidas na ideia do amor. Fé e amor. Se os crentes podem vencer o mundo somente pela fé, podem demonstrar a dessecularização, ou seja, esse ressurgimento, o retorno do religioso, ou seja, não ser do mundo, estar ligado a Jesus, religado a Deus, através da conduta, guardando os mandamentos de Jesus, em obediência e firmeza de fé, andando no mundo, mas andando como crente no mundo. O conteúdo dos mandamentos divinos corresponde à unidade da fé e do amor. A fé vem do alto, vem da palavra de Jesus, vem da revelação de Jesus, da revelação do amor de Jesus. O amor é produzido pelo recebimento deste amor e permanecendo neste amor, amando como fomos amados, amando como Jesus nos ensinou a amar. Os crentes são conhecidos como discípulos de Jesus através do seu amor uns pelos outros. É assim que tornamos Jesus conhecido e é assim que devemos ser conhecidos, porque nos amamos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não fica escravo das coisas que o mundo oferece. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É por meio da fé, dessa identificação com Jesus, que podemos vencer o mundo. Nós sabemos que o temos conhecido, o Senhor, a Cristo, a Deus, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, ou seja, aquele que não lhe obedece, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2, 3 e 4. Ainda em 1 João 3 diz: aquilo que nós pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. É assim que temos uma relação com ele, porque pedimos a sua vontade. Jesus diz, João 15, 11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo, a alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aquele que guarda a palavra de Jesus, aquele que está em Cristo, tem sido aperfeiçoado no amor de Deus, diz João na sua primeira carta, no capítulo 2. É assim que nós sabemos que estamos em Cristo. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama e que está na luz, está em Cristo. Não tem medo de tropeçar. Aquele que odeia a seu irmão está nas trevas, anda nas trevas. Não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se alguém tem fé, é alguém que tem amor. É alguém que tem misericórdia. Por isso a palavra amor está aqui a substituir misericórdia e fé. Amados, 1 João 4,7, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nisto conhecerão que somos discípulos de Jesus, se tivermos amor uns pelos outros. Então lembremos que uma das palavras usadas para traduzir amor traz esse sentido de misericórdia. O amor no Antigo Testamento é um sentimento espontâneo que impulsiona a pessoa a dar-se, a doar-se, ansiando aquilo que causa esse sentimento. E é o amor ao próximo expressa-se em obras de misericórdia. O próximo é o cidadão ou o novo convertido, seja ele amigo ou inimigo. E foi assim que Dimitri entendeu o Evangelho. Foi assim que Dimitri, aquele homem que foi preso por causa da sua fé e que dá esse testemunho, eu aprendi a amar alguém que me fez mal. Ele diz, em todos esses anos eu lamentei por não ter a capacidade de usar os meus braços. Eu gostaria de os estender carinhosamente e de poder abraçar até aquele que me agrediu. Eu já perdoei, logo eu amo. Amor torna-se, essa expressão do amor de Deus, torna-se uma expressão fundamental para a obra de Deus e para a piedade cristã.
Às vezes esta palavra surge numa forma de ascetismo, de fugir do mundo, de se isolar, de ficar num lugar deserto, mas no Novo Testamento ela é mais comum na expressão de amor comunitário. Embora também traga essa ideia de um isolamento, de uma solitude, ela é muito mais comum, muito mais usado no uso, ou muito mais comum quando se vive perto de outras pessoas. É assim que se percebe se existe ou não existe amor. Num mundo que sofre, que parece por causa do amor sexual, do amor físico, um amor geral, do mundo que busca a satisfação de qualquer forma e a qualquer preço, tentando em vão transcender-se através de sublimações desse amor físico, esse amor que é o amor apaixonado das paixões. A igreja verdadeira, sendo ela mesma totalmente dependente do amor misericordioso de Deus, pratica um amor que não deseja, mas dá. Não anda à procura de ser abraçado, não anda à procura de ser desejado, de ser tocado, de receber prazer, mas de dar, de se dar. A igreja verdadeira, os verdadeiros discípulos de Jesus procuram oportunidades para servir, para se doar. Este é o sentido bíblico para a fé. Logo podemos aplicar desta forma. Senhor, mostra-te a mim. Ensina-me o teu caráter. Revela-te a mim. Deixa-me conhecer-te. A fé está relacionada com Deus, com conhecer Deus, ter um relacionamento com Ele, orar por revelação. Senhor, continua a revelar-te a mim. Eu quero te conhecer cada vez mais. Conhecer o teu amor em profundidade, em largura, em comprimento, em altura. Senhor, revela-te a mim. Eu quero crescer nesse conhecimento de quem tu és, de quão grande é o teu amor. Orar por revelação. Porque fé está associada à revelação. Aquilo que Deus mostra e que nos dá ao coração e à mente de convicção acerca de quem Ele é e de como Ele age. Fé, como nós vimos, está totalmente associada à obediência. Cumprir ordens, seguir instruções, guardar mandamentos, respeitar leis, confiar, descansar e esperar. Isso é ter fé. Não é só teoria, mas é na prática. Se Deus diz, então eu faço. Se a palavra diz que é para fazer, eu vou fazer. Mesmo que me custe muito, mas eu vou fazer por obediência ao Senhor. E na prática, fé é doar-me. Doar-me a Deus e às pessoas. É dar tempo, dar atenção, dar afeição, afetos. É ter trabalho com as pessoas, é ter trabalho com a causa do Senhor. Isso é ter fé. Ter fé implica dar dinheiro, dar tempo, dar atenção, dar afeto, dar o meu trabalho. E é assim que nós nos livramos dos ídolos, dos amores desordenados. É colocando a pessoa certa no lugar certo, pondo Deus em primeiro lugar. É também nós nos maravilharmos com o ensino de Jesus que dizia: ai de vós, hipócritas. E aqui nós podemos colocar-nos no lugar destes hipócritas. Porque fazeis isto e ides à igreja e andam de Bíblia no telemóvel e ouvem hinos e cânticos e dizem que são de Jesus e que são daquela igreja e ai de vós, hipócritas. Porque fazeis determinadas coisas que Deus quer que vocês façam, mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Continuem a fazer o que é certo, continuem a se identificar com uma igreja local, continuem a dar o dízimo, a entregar as vossas contribuições, a andar com a Bíblia no telemóvel e a lê-la, continuem a fazer o que é bom. Mas lembrem-se de exercer justiça, misericórdia e fé. Nós devemos fazer estas coisas, sem esquecer as outras menores. Mas isto é maior. E este é o ensino autoritário de Jesus. É com esta autoridade que Ele ensina, que Ele diz:
Façam estas coisas. Orem pedindo a Deus por sensibilidade. Exijam que a vossa dor, levem com que a vossa dor, o vosso temor vos estimule a agir, a serem ativos, práticos no exercício da misericórdia. Deem dinheiro, repartam os vossos bens com outros que precisam. Peçam ao Senhor revelação. Obedeçam, cumpram as ordens. Deem-se às pessoas. Mas peçam também por discernimento. Essa é a nossa oração, é isso que nós vamos orar, vamos pedir ao Deus que é capaz de nos dar, porque Ele é grande. O Senhor Jesus é grande. E nós vamos orar, então, pedindo que Ele nos capacite a fazer todas as coisas com amor. Já que amor resume a lei. O amor resume a lei. E que todos os nossos atos sejam feitos com amor, como com toda a autoridade, disse Paulo à igreja em Corinto. E quando nós lemos a carta aos Coríntios, nós lemos como uma carta para nós. Isto são palavras dirigidas a nós, que todos os vossos atos sejam feitos com amor. Preocupem-se com os outros, com o bem dos outros. Façam o bem. Então nós vamos orar. Ora. Nosso Pai, reconhecemos o privilégio de estar num lugar como este, a ouvir palavras destas. Palavras poderosas, autoritárias, cheias de sabedoria. E nós, por isso, à luz desta palavra, pedimos que nos dês esse critério, esse discernimento, para sabermos nós também o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mau para nós, para os nossos que estão debaixo do nosso cuidado, para aqueles que podemos influenciar, aqueles que podemos confrontar, que podemos arguir, que podemos admoestar, para restaurar a paz no nosso relacionamento, para restaurar o relacionamento contigo, para ganhar o nosso irmão. Dá-nos, Senhor, esse discernimento. Ensina-nos, Senhor, e capacita-nos a perdoar para sermos verdadeiramente libertos, livres desse peso da amargura, da ira. Sabemos que é assim que Tu nos perdoas e é assim que nós queremos perdoar. Ensina-nos, Senhor, a perdoar. Ensina-nos, Senhor, também a sentirmos a dor do outro. Desenvolve em nós, Senhor, essa sensibilidade, nós pedimos. Desenvolve na nossa igreja esse interesse pelos outros, para sermos práticos na ajuda que levamos, seja financeira, seja em atos de serviço. Continua, Senhor, a revelar-te a nós. Queremos Te conhecer, conhecer o Teu caráter, conhecer o Teu amor. Queremos crescer em obediência. Pedimos que continues a agir em nós. Sabemos que és Tu quem efetua em nós também o realizar. Queremos nos submeter a Ti. Queremos nos render a Ti, à Tua vontade, para praticarmos o que é bom na nossa casa, na nossa vizinhança, no lugar do nosso trabalho. Então, Senhor, queremos nos entregar a Ti, queremos nos consagrar a Ti, queremos nos dar às pessoas neste dia, nesta semana, para exercermos cuidado, serviço, sabendo que é assim que Te honraremos. É no nome de Jesus que oramos. Amém.